Boa noite a todos os amigos. Grande Gilberto. Estamos de volta aí. Isso aí, estou aguardando aí. Fala, Sheilinha. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Minha mãe. Luci, boa noite, Luci. Boa manhã. E aí, menino? Verdade. Gente, boa noite. Regina! Tudo bem? E aí, aniversariante? Feliz por ver todos vocês. Boa noite, Que alegria. boa noite. Vim só para comemorar, hein, Carlinho? Isso, Juliana. Estou aqui só para comemorando. Estou aqui só esperando o bolo, hein? Obrigado. Vê se o delivery está funcionando. Esse é bom, esse não engorda. Boa noite, gente. Esse pode comer à vontade. Boa noite. Boa noite, Poliana. Poliana, boa noite. Poliana. Gilberto, quanto tempo? Quanto tempo, né? Beijo. Poxa. Beijão, meus filhos. Jandirei. Sheila, que saudade. Oi, Sheila, tudo bom? Pois é, aqui, ó, vai todo mundo, ó. Saudade, Saudade grande. saudade de bater papo com você. Pois é, né? Quanto tempo, poxa. Coisa boa, hein? Saudade boa, hein? Poxa. Ai, Glorinha. Demora Carol. na metade pra Carol, lá. Estamos na metade pra lá. adorei esse microfone. Microfone não, esse fone. Muito lindo. Exala tudo. Boa noite, Glorinha. Gil. Boa noite, Glorinha. Magrinho, é magrinho. Aqueles cordões. Oi, Júlia. Tudo bom? Oi, Regina do outro mundo. vou ver vocês. Praia. E olha lá, ó. Glorinha com a Glorinha. Filena. Oi, Marcos. Que bom te ver. Olá. Oi, Príncipe. Ele está Oi, escutando. Glorinha. Te amo, Glória. A Glória. Mentira, beijo. Marquinho. Tudo bom? Tem um cupim, Marquinho. Aurélio. Beijo, Marquinho. Antônio Carlos. Oi, sou eu! Antônio Carlos. Sou eu! Já disse, sou eu. Silvinha, cadê os santos? Aquele menino quietinho. É a santidade dela. Cadê a sua santidade, Silvinha? Tá quietinho lá, quietinho. Tá quietinho. Tá lá, tá orando por ela. Oi, Antônio Natália. Carlos. Natália. Oi, Oi, Natália. A Natália. oi. Ai, Natália. Ó, eu também tô, hein, Natália, viu? Quando fala. Olha só. Também, ó. Cadê o pessoal? Isso, ó. Todo mundo, Quero Deb presente, ó. Quero Deb presente. Verdade. Poxa. Alguém Bom, está me então vendo? vamos iniciar, gente, o nosso estudo. Oi, Paulo. Nossa, Marco faz com a cabeça. Carol. Pedir só que a Lília feche aí os nossos microfones. Quem vai dirigir? Mas o meu fica aberto. Bom, ótima noite a todos. É uma imensa alegria, né? Apesar de não fisicamente
unidos, mais espiritualmente, com sentimentos, né, com esse amor imenso que existe entre essa grande família espiritual, né? E agradecemos, né, imensamente a Carolzinha por ter aceito o nosso convite de fazer o estudo hoje, homenageando o Grupo Espírita Irmã Estela aos seus 26 anos de existência, né? Então, para a gente é uma enorme alegria poder compartilhar esse momento com vocês. Afinal de contas, são 26 anos de trabalho, né, na seara do Cristo, e que possam vir muitos mais de 26 anos, né? E não paremos por aí. Lógico que alguns de nós vai ter que partir, mas a gente vai continuar trabalhando do outro lado também, certamente, né? Então, que a gente possa emanar muito amor, né? Muita gratidão por essa bendita oportunidade. E nesse momento a gente vai pedir à nossa companheira Lucy para fazer a leitura da nossa página, em seguida faremos a prece. Boa noite a todos, muito feliz por todos juntos, né? Então vamos lá. Confiança sempre. Texto extraído do livro A Busca do Melhor, Boa Nova, da editora. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João, capítulo 3, versículo 21. Deus está sempre contigo. Para que sintas sua presença, basta que estejam também com Deus. O poder superior trabalha em teu favor. Importa que abras a porta da alma para Ele. Fé incondicional é perceber que sempre ganhamos. Isso é uma lei maior. Fé é acreditar com absoluta certeza que a fonte superior está sempre nos abastecendo daquilo que necessitamos. Uma ajuda, aliás, que ultrapassa o limite da vossa compreensão. A vida providencial sempre trabalha em nosso favor. A aprendizagem, às vezes, é dolorosa, porém, a recompensa é a prova viva, rica, fecunda e prazerosa. Desencontros, desabores, são lições de elevação espiritual. Dores e doenças são educadoras da alma. Não desanimes, confiança sempre. Deus está contigo. Procura também estar com Ele. Bom, com nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, agradecendo pela bendita oportunidade que Ele nos dá, a bendita oportunidade da vida, da reencarnação, do reencontro com inúmeros companheiros de jornadas, e bem como com diversos novos companheiros, aumentando assim a nossa família espiritual, proporcionando a nós a oportunidade de aprendizados, de acerto de arestas, consertando nossas falhas passadas e tendo a oportunidade de ampliar os nossos conhecimentos, ampliando o nosso amor, ampliando o nosso caminhar através, Senhor, dos Teus ensinamentos de amor e de paz, que possamos, Senhor, com essa imensa alegria que estamos sentindo agora, pelo aniversário de Irmã Estela, nessa confraternização tão amorosa e tão fraterna, rogamos a Ti, Senhor, o amparo para cada um de nós, para que possamos aproveitar melhor os Teus ensinamentos e assim caminhar
nas trilhas, Senhor, que Tu fizestes com Teus passos de amor, que possamos ser envolvidos e amparados pela espiritualidade amiga. E que recebamos, Senhor, esse amor tão grandioso que é o Teu amor, fortificando-nos e amparando-nos hoje e sempre. Graças a Deus. E agora, com a palavra, nossa querida Carol. Ele vai projetar para mim? Oi? Estão projetando aqui para mim. Muito obrigada. Muito obrigada aí pela equipe, né, que se dispôs aí. Carol, me manda um slide que eu projeto daqui, a outra projetar de lá, toda uma equipe para esse evento acontecer. Queria agradecer demais pelo carinho de todos os amigos do Irmã Estela, que sempre me apoiaram. Essa casinha azul, a minha casinha é verde, a casinha de vocês é azul. E quando a gente chega lá, é sempre a mesma festa. Quando a gente entra aqui, a gente pensa assim, nossa, uma reunião online, né? A gente não está habituado com isso. E quando eu abri a tela aqui do Zoom, para minha surpresa, foi a mesma alegria de sempre. Assim, parecia recreio de criança, sabe? Quando a gente passa na escola e escuta aquela barulheira de criança feliz porque está na hora do recreio correndo. Então, foi essa sensação que eu tive. E é muito bom ser criança com vocês. É muito bom estar entre amigos, entre pessoas que a gente gosta tanto, para falar de um tema assim tão fácil, né? Como esse que me deram, ser espírita nos dias de hoje, né? Tema tranquilíssimo, sem nenhum problema, e a gente vai tirar de letra, tenho certeza. Mas vamos lá. Pode passar, Lívia. Valeu. Esse tema, assim que a gente começou a pensar sobre ele, né, eu comecei a pensar o seguinte: espírita nos dias atuais, né, nos dias de hoje. Será que ser espírita há 10 anos atrás era diferente do que se pede hoje? Será que o espiritismo ele mudou de quando ele foi codificado por Kardec em 57 para agora? Será que o espírito ele muda constantemente? A gente começou a fazer esse paralelo entre o antes e o depois. E a gente começa a pensar isso, né? Será que nós devemos mudar de acordo com a época? Será que, por exemplo, a Carol, antes de ser espírita, era diferente da Carol de agora? Porque conhece o espiritismo? Ou será que o espiritismo se manteve e quem mudou foi a pessoa? Então, tudo isso que a gente vai estar começando a ver hoje. A gente, em um determinado momento que nós nos tornamos espíritas, a gente começa a confundir um pouco o que é espiritismo e o que é a pessoa. À medida do nosso estudo vai avançando, a gente sabe que a responsabilidade ela vai aumentando com isso. E com isso a gente vai diminuindo essa diferença entre o falar e o fazer. Mas será que essa diferença ela acompanha o tempo? É sobre isso que a gente vai estar conversando um pouquinho aqui hoje. Pode passar, Lili. Aí eu coloquei uma linhazinha do tempo. Eu não fiz questão de colocar nenhuma data, tá? Esse aporte histórico não é o nosso objetivo. Eu só queria mencionar para vocês alguns pontos da própria humanidade, né? Que a gente passou. Então, a gente teve o fim da escravidão, a gente teve o tratamento do soro positivo, que na época, né, a AIDS foi uma coisa que aterrorizou a humanidade de uma tal forma. Todas as doenças, né, que vêm nesse aspecto, nessa mudança tão grande, elas assustam, elas causam uma certa intolerância com relação ao outro, um certo distanciamento. Então, tem sempre uma consequência física que nos compete ao corpo material, mas ela também causa uma repercussão social, até que ponto a gente pode estar gostando, estar próximo do outro. Depois, a gente tem aí o direito ao voto feminino, que até então não podia. A gente tem algumas páginas históricas, né, na própria internet, que a gente vê
até mesmo nos passaportes. Quando a mulher ia viajar, o homem tinha que dar autorização por escrito de que a mulher estava indo viajar, né? E hoje em dia a gente não precisa mais disso. Então a gente foi vendo como que isso foi mudando. Aí depois a gente teve ali, ó, animais deixaram de ser nos valem. O que isso significa? Até então, em 1918, os animais, pela lei brasileira, eram propriedade de ninguém. Isso significa que quem matasse ou quem encontrasse mesmo com o animal, ele passava a ser propriedade daquela pessoa. Então, ele não tinha um direito, não era um ser de valor, não era um ser de direito aí, na linguagem jurídica, né? E hoje em dia a gente não vê isso. A gente já tem ONGs, a gente tem indústrias, empresas que têm produtos totalmente voltados para animais. A gente vê grupos religiosos totalmente voltados para animais. Então, tudo isso começou a gerar uma mudança na nossa sociedade. E foi uma mudança assim, super benéfica. A gente começou a pensar, olha, antes a gente não tinha isso e hoje nós temos. Antes a gente sofria por alguns males que não tinham cura nem tratamento e hoje a gente tem. Então, isso tudo foi dando segurança para o homem, foi dando mais leveza, sucedendo mais bem-estar no seu caminhar. Mas a partir dessa mudança, que a gente vê que é uma mudança histórica, uma mudança social, uma mudança nos paradigmas sociais, é super bem-vinda, a gente começa a pensar que, na verdade, o pensamento humano evoluiu. Então, se depois, já que a conquista do voto da mulher, por exemplo, aconteceu há muito tempo atrás, hoje em dia a gente costuma pensar assim, acho que todo mundo entende como é importante, né, de direito da mulher votar. Mas será que realmente todas as pessoas pensam assim? Ou se não é juridicamente, passou a ser aceito, mas ainda existem pessoas que pensam assim? Então a gente começa a perceber esses paralelos. Será que a mudança ela aconteceu no nível local, jurídico, social, ou ela aconteceu uma mudança interior na forma de pensar do indivíduo? A gente sabe que o nosso comportamento ele é moldado pelos nossos sentimentos, que por sua vez são influenciados pela nossa mente. Se o indivíduo não tem determinado conhecimento, é natural que ele age de acordo com os conhecimentos que ele tem, com as crenças individuais das quais ele foi criado pela própria família, aí do seu histórico individual, processual, né? Histórico da própria família dele. Então, a gente começa a ver que esse momento é um momento de turbulência. É aquele momento que a gente passa assim, nossa, isso está realmente acontecendo? Existe um site, né, que se chama aí, não querendo fazer propaganda, né, muito famoso, que aí ele coloca alguns absurdos em tom de brincadeira e, às vezes, as próprias brincadeiras viram notícias reais. A gente até pensa assim, nossa, isso é brincadeira, não vai acontecer. E não foi nem o site que publicou, é verdade isso. Então, existe esse paralelo. As pessoas sentem dificuldade em reconhecer o avanço, em deixar para trás o passado e compreender as mudanças, né? E a gente começa a ter essa sensação de estranhamento. Pode passar, Lili, por favor. Pode passar. Aí. Essa sensação de estranhamento tem muito a ver com esse quadro aí. A gente começa a se sentir meio que fora do mundo, né? É como se fosse uma coisa muito estranha. A gente pensa assim, nossa, fulano pensa desse jeito? Você vai conversar com um amigo e ele fala assim, não, mas eu acho que, né, as pessoas que têm algum tipo de deficiência, elas não mereciam esse tipo de suporte do governo, não merece isso, não precisa. Aí você pensa, nossa, eu gostava tanto de fulano pensa desse jeito e não pensa do outro, mas por quê? E se cria esse espanto, né? Que, na verdade, a lei humana ela vai estar aí regulando as nossas práticas sociais, mas é preciso algo a mais, é preciso um fundamento a mais para que a pessoa consiga entender a regra. Existe a regra e existe o porquê da regra. A lei humana está aí para isso, para dizer as regras e os funcionamentos sociais. Porém, o explicar, conseguir que o outro entenda o porquê é essencial. Porque senão a gente fica vivendo assim, nesse estranhamento. A gente vai para o nosso trabalho e existem inúmeras pessoas lá que pensam totalmente diferente da gente. A gente vai para o nosso centro espírita, para o movimento espírita, então nem se fala. Então é assim que a gente se sente o tempo inteiro, nessa sensação
de estranhamento. Só que essa sensação de estranhamento, por muitas vezes, ela acaba gerando uma certa palpitação, um certo nervosismo da nossa parte. A gente costuma pensar assim, bom, se aquela ideia, para mim, fez tão bem como espíritas, né? Se aquela ideia do espiritismo, a filosofia, de consequências morais, é uma definição uma das definições que eu mais gosto, né? Se aquilo fez tão bem para mim, com certeza fará bem para o outro. E quando você percebe que o outro não pensa como você, há essa sensação, nossa, como ele consegue pensar diferente de mim? E isso existe. Existe e foi assim porque Deus quis que fosse assim, que nós pensássemos diferentes uns dos outros. A questão é, será que quando a gente vai falar com o outro, a gente fica nervoso? Será que quando alguém discorda do nosso ponto de vista, de algum ponto que seja crucial para nós não ficamos com uma sensação, uma certa palpitação? Essa palpitação que a gente sente, um nervosismo, é um sinal de intolerância. E por trás de toda intolerância há um fanatismo. Nós temos aí vários exemplos que são até um tanto quanto banais, que a gente consegue ver nitidamente, né? Ah, ele é fanático pelo time de futebol, então ele sempre briga por conta disso. Ah, ele é fanático por causa da novela, então ela sempre briga por isso. Isso são coisas muito até banais que a gente consegue perceber nitidamente. Mas é importante que, nesse momento, a gente gostaria de estar fazendo essa reflexão de que nós também temos os nossos fanatismos. E os nossos fanatismos acabam sendo mais sutis. Eles ficam dissociados na filosofia espiritualista da qual a gente mesmo prega. O espiritismo não tem isso, mas nós, na nossa imperfeição, a gente ainda acaba trazendo isso. Então a pessoa, né, cria todo um problema por causa de um fanatismo que é próprio dela. Eu tenho aí alguns casos, tenho vários amigos que são vegetarianos, que são veganos. A ideia é realmente maravilhosa e super condizente com o espiritismo. A gente sabe que à medida que a gente vai amadurecendo espiritualmente, a tendência realmente que tem é a gente diminuir o nosso consumo de carne animal. Mas a gente também não pode começar a achar que o mundo tem que ser vegano, vegetariano de uma hora para outra. Nenhuma mudança ocorre desse tipo. Né? Eu tenho alguns amigos, por exemplo, que cismaram que o cachorro tinha que ser vegetariano também. E aí, logicamente, o bichinho acabou ficando doente. Então, existe toda essa preocupação que muitas das vezes a gente não se dá conta. A gente está no mundo, começa a ter essa sensação de estranhamento por sentir que o mundo lá fora é diferente do que acontece na nossa casa espírita, no nosso recreio, como a gente estava antes de começar a reunião. E a gente começa a querer trazer o nosso mundo para fora de uma forma muito bruta. E o que acontece com relação a isso? Os choques sociais, os conflitos de ideias, como a nossa Joana gosta de falar, os nossos sectarismos, né? A gente vai criando grupinhos. Então eu falo com ele porque ele pensa como eu. Eu não posso falar com ele porque ele é de outra religião. E isso que tem fundamentado aí muitas das nossas violências, tanto sociais, da própria mídia, quanto físicas. Lília, você pode passar mais um, por favor? Esse trechinho foi tirado do Evangelho, né? E está lá muito bem dito. A cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não se daria. Então, na verdade, ele está falando aqui especificamente para quem? Para nós, os cristãos. Então, nós é que temos que ter essa atitude de anti-intolerância. Nós é que precisamos compreender o outro. Precisamos compreender a que nível, em que base ele se constrói para estar prestando atenção sobre isso. E nesse ponto, a gente começa a perceber que existem também nuances de caridade. Né? Por que nós pensamos sobre isso? Porque a partir do momento que você percebe que o outro pode estar equivocado no seu modo de pensar, no seu modo de agir, é muito difícil ter paciência para explicar. É muito difícil você ter sutileza no tato para conseguir explicar e entrar em minúcias do porquê o equívoco. Será que a gente consegue manter essa calma sempre? Será que alguém, quando me dá uma fechada no trânsito, o meu instinto natural é de falar: poxa, meu irmão, isso está equivocado? Não é esse o instinto natural.
não é verdade? Então, existe essa sutileza, essa preocupação. No Evangelho, a gente vê o caso da mãezinha, né, que ajudava, inclusive, a própria filha no voluntariado, era uma pessoa extremamente rica, e ela ainda assim se vestia com roupas bastante humildes para não constranger aquela família. Esse símbolo, a gente repete ele de uma forma constante no movimento espírita, mas não para analisar a essência, que não é somente o você esconder o fato de ser caridoso, mas é a sutileza do ato, é a minúcia, é você ter uma estratégia para atingir a sensibilidade do outro sem ofendê-lo. Então, aquela pessoa que pensa diferente, por mais distinta que seja a sua ideia, ela tem toda uma crença, um histórico pessoal que a fez acreditar que aquilo é verídico, que aquilo é verdade, que aquilo é real. E lá nas consequências morais do homem de bem está lá o quê? Não lançar anátema nas crenças mais pessoais das pessoas. Quando a gente lança esse anátema, está minando esse tipo de conhecimento e minando o histórico da pessoa. Pode passar, Lívia. Por isso, por essa dificuldade da gente estar sempre em contato com o outro e sempre nessa discordância de ideias, de pendores, de crenças sociais, por isso que a gente se sente tão bem quando a gente vai para o coral. Por isso que a gente se sente tão bem quando a gente vai para a Congep, porque lá todo mundo pensa igual. Então, se alguém pisa no seu pé, você fala assim, imagina, que isso? Aí alguém entra na sua fila e você fala, não, meu irmão, fique à vontade. Mas no nosso dia a dia não funciona dessa forma, porque as pessoas não pensam igual a nós. Então, o que acontece? A gente está lá numa fila, a pessoa pisa no nosso pé e reclama com a gente que é culpado. Então, isso vai gerando um certo atrito, uma certa implicância de uns para com os outros, tá? Mas a gente fica pensando, nós somos espíritos, então será que nós viemos aqui para isso? Para lidar com todos iguais, para todos que pensam da mesma forma que nós? E aí nós trouxemos a pergunta do livro dos espíritos, né? Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? A resposta é um pouquinho maior, a gente pegou esses 2 trechinhos. Deus lhes impõe a reencarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. E aí nós temos 2 pontos para considerar nessa resposta. A primeira delas é parte na obra da criação. Significa que nós somos co-criadores. E ser co-criador na obra do Cristo não é para qualquer um, não. É por isso que o tema da reunião é espíritas no dia de hoje. Não são seres humanos no dia de hoje, são propriamente os espíritas. Então, para estar contribuindo na parte da criação, na parte da obra da criação, nós temos que criar em nós mesmos condições de cumprir tal tarefa. A gente não pode ser ingênuo e acreditar que para estar contribuindo na seara do mestre, qualquer conjunto de habilidades seriam necessárias. Existem habilidades que nos precisam ser moldadas. E essas habilidades estão sempre de acordo com Cristo. Por que sempre de acordo com Cristo? Porque é muito fácil de nós perdermos a nossa própria referência. Tá? Essas condições de cumprir a sua parte na criação vêm justamente nesse contato com o outro que o slide mostra. É no contato com o outro que nós vamos perceber as sutilezas. É no contato com o outro que a gente vai perceber as nuances, os desejos, até mesmo os sentidos e as razões das mágoas. A gente não, né? Na verdade, eu lembrei de uma certa vez acho que foi com o Gebe ou com o Merge. A gente tinha ido lá num atendimento fraterno falar com a Julimar. A gente chegou falando assim, Julimar, a gente está com muita dor de cabeça, mas é só dor de cabeça mesmo. A Julimar conversou com a gente em 5 minutos. Algumas pessoas do grupo choraram, tomaram chá e foram embora sem dor de cabeça. E ela não deu remédio nenhum. Então, existe uma sensibilidade de você perceber o que o outro precisa. De uma sensibilidade de perceber qual é a condição do outro. Por que ele pensa dessa forma? O que levou ele a acreditar nisso?
E essas conclusões da qual a gente vai tirando, a gente vai tendo, elas criam esses separatismos. E tá lá. Se te propões a realização de qualquer tarefa vinculada à construção do bem, conta com problemas e dificuldades que te habilitem as forças para isso. A luta é o outro lado da vitória. A gente não pode acreditar que viver no mundo assim como a gente vive hoje seria fácil. Seria ingenuidade da nossa parte. Até porque esse não é o exemplo que nós temos em todos os livros que a gente já está acostumado a ler. Né? A gente vê o próprio Jesus foi crucificado, Paulo foi morto, tantos outros ali foram para ser mortos, né? Os leões, e tantos outros aconteceram, tantos outros casos. Conforme o tempo foi passando, se a gente colocar numa escala, a gente vai ver que o nosso sacrifício ele acabou sendo espiritualizado. Hoje em dia a gente não morre mais pelos leões, mas nós padecemos pelos nossos próprios equívocos. Nós padecemos pelo próprio momento em que nós perdemos a cabeça com quem pensa diferente de nós. Com quem pensa que o mundo vai acabar, com quem pensa que o mundo nunca vai melhorar, e por isso tem determinadas atitudes. Mas nós, espíritas, então, né? Qual é a nossa missão? Pode passar aí. Tá lá. Ide e pregai a palavra divina. Por que esse ide e pregai fez questão ali de colocar em vermelho palavra divina? Nós temos o costume de achar que, na verdade, é para pregar a nossa crença pessoal, né? O meu modo de ser, o meu modo de falar, e não é assim. Por que ele coloca ali especificamente a missão dos espíritas e de pregar a palavra divina? Porque a referência aí é um ponto positivo, tá? A referência não é você, nem eu, nenhum de nós aqui. A referência é Jesus. E isso é muito positivo, por dois motivos. Primeiro, se as pessoas deixam de acreditar em nós, ou então elas começam a perceber que a nossa atuação ali não tem nenhuma importância, ou qualquer outra coisa do tipo, não há o menor problema com isso, porque a obra não é nossa. Nós somos co-criadores. A gente vai fazer a nossa parte. O outro é sempre o outro. E a obra maior é do Cristo, não é nossa. Então, isso por si só já é um ponto positivo. E o segundo ponto é que pregai a palavra divina, porque não sejamos bobos. Se nós não estivermos atentos, lendo, estudando, nos aprofundando e buscando de verdade essa experiência interior com o Mestre, nós perdemos o ponto de referência. Eu tenho grandes amigas que são espíritas desde berço. Quem conhece me já sabe que não é o meu caso, mas eu tenho amigos que são espíritas desde berço, que depois que foram para a faculdade, né, natural da vida, aquelas faculdades integrais, né, que a pessoa acaba tendo que morar lá porque fica muito inviável ficar indo e vindo. Numa dessas ocasiões, um desses amigos veio conversar comigo. Ele estava bastante tempo sem ir para a mocidade. E aí, quando ele veio conversar, ele falou, eu fiquei muito chateado no grupo de mocidade. Eu falei, poxa, mas o que aconteceu, né, no grupo de mocidade? E aí ele me falou, o evangelizador estava falando que o mundo precisa de Jesus. E o mundo não precisa de Jesus. Quando ele falou isso, eu fiquei super abismada. Eu olhei assim, eu falei, como assim o mundo não precisa de Jesus? E aí ele foi tecendo os comentários e aí a gente foi percebendo justamente isso, esse afastamento. E nós não estamos falando aqui isso em nenhum tom de crítica, não. Nós estamos falando isso para poder deixar claro que não tem como a gente se pautar pelas nossas crenças individuais para enfrentar o mundo. A referência é sempre Jesus. Porque nós somos fadados ao erro pelas nossas próprias imperfeições atuais. Nós seremos perfeitos. Mas no momento das nossas próprias imperfeições atuais, quem é que pode, de fato, garantir que o seu pensamento hoje não está equivocado e vai ser provado que está equivocado cientificamente, historicamente, socialmente daqui a 15 anos? Ninguém tem esse poder. Ninguém pode falar sobre isso sem estar concorrendo aí para um erro. Já a mensagem do cristianismo, ela se mostrou, se provou atemporal. Então, ela vem de todas as épocas para mostrar que tudo que é material
passa e que a mensagem espiritual, ela fica. Ela não só fica, como ela é eterna. E ela veio para ficar conosco durante todos os momentos. Então, na missão dos espíritas, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Por que a gente sublinha aí os vossos? Está na hora de nós percebermos que quem está à frente, quem tem que estar à frente é sempre o Cristo e a sua mensagem, não as nossas próprias crenças pessoais. Então, os nossos hábitos não importam. Os nossos trabalhos não importam. As nossas ocupações fúteis também não importam. A essência, o que importa é sempre a essência. Quando nós estivermos diante de uma dificuldade, não ficar pensando sobre título, capítulo e citar nomes. O importante é nós percebermos a essência da mensagem e passar. Porque se a pessoa percebe que aquilo faz sentido, a mensagem está sendo passada e nós aí cumprimos a nossa missão. Essa missão é própria dos espíritas, porque nós sabemos disso. Isso nos foi revelado de uma forma sem abstrações, sem nenhum tipo de jogo de palavras. Foi nos demonstrado peremptoriamente. Então, essa é a missão que cabe só e somente só a nós. Que nós possamos aí fazer nosso trabalho da melhor forma que nos for possível. Pode passar, Lívia. E tá lá, ó, Manual do Homem de Bem. Todo mundo sabe aqui, né, que esse manual, ele é grande, mas a gente selecionou só 3 tópicos que são muito pertinentes ao nosso estudo de hoje. Então, ó, o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos vê irmãos seus. Todos são meus irmãos, até mesmo quem pensa muito diferente, até mesmo para quem torce para outro time, até para quem tem outras opções políticas, religiosas. Tudo isso, ela vem para esse arcabouço, né? É só um tópico, né? Mas ele já fundamenta basicamente tudo a nossa conversa, do nosso posicionamento espírita ideológico propriamente dito, né? Eu lembro de uma ocasião que eu estava lendo e o Francisco de Assis, ele estava muito preocupado com a obra, né? Ele estava muito preocupado com a proximidade, né, do seu desencarne. Aí ele ficou, bom, o que vai acontecer com a obra, né, agora? E aí eles foram conversar, o Francisco de Assis, né, com seus discípulos, e foram conversar com a irmã Clara. E aí a irmã Clara chegou para ele e falou assim, olha, Francisco, você está muito apegado. E aí todo mundo olhou assim, com aquele espanto, né? Francisco de Assis apegado a bens materiais, logo ele, todo mundo ficou assim muito espantado. E aí ela foi e explicou para ele, por que você é tão preocupado se a obra não é sua? Porque essa obra é do Cristo, essa obra não é sua. Então, ao longo do tempo, o próprio Jesus, os próprios espíritos superiores, eles vão enviando ali espíritos para cumprir aquela parte do compromisso, aquele momento. Vai chegar o seu momento, você recebeu essa tarefa, vai chegar o momento que você vai passar essa tarefa à frente, porque a tarefa ela não é sua, o campo não é seu. Então, um dos principais fundamentos para a nossa própria intolerância, para o nosso posicionamento diante dos conflitos no quais nós estamos vivendo nesse momento. A obra não é nossa. Então, não há motivo de desespero ou não há motivo de intransigência para com o outro. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. Como a gente falou antes, todas as nossas crenças individuais, as nossas crenças pessoais, os nossos sentimentos, todos eles são fundamentados em construções históricas. Construções históricas muitas vezes sofridas, condições que a gente não conhece, condições psicológicas que a gente não tem domínio sobre o outro. O outro é sempre o outro. E não há como nós conseguirmos contemplar tudo isso. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria,
porque sabe que tudo isso passa. Então a gente começa a perceber, né, de todos os tempos, inclusive na própria Gênesis, a gente vê que o momento do qual nós estamos passando é característico de um mundo de provas e expiações. É característico de um mundo que está passando por essa transformação. Então não há, por efeitos, grandes surpresas. A gente sempre acaba ficando surpreso, assim, nossa, mas ninguém me avisou. Na verdade, isso foi avisado, né? E a gente sabe também que quando nós estamos fazendo obra na nossa casa, a gente não se muda para a obra acontecer. A gente fica lá dentro enquanto a obra está acontecendo e vai dando o nosso jeitinho. Assim é a vida aqui na Terra. Quando nós encarnamos, nós aceitamos essas cláusulas do nosso contrato. E estar em meio tão diferente é que nos proporciona essa mudança. É que nos proporciona estar aqui atuando em nós mesmos e nos outros. Pode passar, por favor? Eu vou começar pela parte de baixo. São 2 textinhos. O primeiro são sinais precursores, está lá na Gênesis. E o segundo é um trechinho do Evangelho. Vou começar pelo último, que ele fala assim: não percebeis desde já a formação da tempestade que deve oscilar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? E verás está falando isso para a gente. E está dizendo que para as mudanças reais acontecerem, elas precisam vir à tona. Vir à tona o quê? A causa do problema. Então, às vezes, nós estamos assim, estou com dor de cabeça. Você vai lá e toma um remédio, mas você não cuidou da calma. Você não cuidou da causa propriamente dita. Então, para isso tudo se resolver, a gente precisa mostrar a profundidade. Se nós lermos, por exemplo, o Diálogo com as Sombras, a gente vai ver que o Hermínio ele não faz nenhuma questão de convencer as pessoas a trabalhar com mediunidade, porque ele é bem claro com relação aos critérios, ele é bem claro com relação à responsabilidade de tal tarefa. E em determinado momento da leitura, a gente pensa assim, poxa, mas trabalhar com isso não tem nenhuma utilidade. E no final, a gente pensa, tem uma utilidade pessoal. Sabe qual é a utilidade pessoal? É se renovar verdadeiramente. Nós, espíritas, temos uma filosofia ideológica, religiosa, de consequências morais maravilhosa. Eu estou puxando a sardinha para o nosso lado. Maravilhosa de fato. Mas será que nós realmente estamos sabendo fazer uso totalmente dessas funções? Será que ser verdadeiramente espírita é realmente estar em todo quanto é canto ou é mudar? Mudar, mas mudar de verdade, verdadeiramente. Reconhecer as suas próprias intolerâncias, as nossas próprias limitações. E com isso nós sabemos lidar melhor com o outro? Saber lidar melhor com essa situação de divergência ideológica, saber lidar com essa divergência de atitudes. Quando nós estamos bebendo muito dessa matéria de crueldade, de criminalidade, nós temos que tomar cuidado para que isso não reflita a nós mesmos. Para nós investigarmos as nossas reais intenções e perceber quem será que eu sou para me comportar desse modo quando alguém grita comigo. Porque talvez o outro não conheça o espiritismo, mas eu conheço. Então, o meu papel como espírita, já que eu conheço toda essa verdade, todo esse arcabouço, como Jesus agiria. Então, nós temos essa referência máxima que é o Cristo, que é o homem de bem, que ele vai definindo para nós. O próprio Kardec, no livro dos Médiuns, ele esclarece que os espíritas cristãos são os espíritas que realmente fazem menção à própria modificação moral. São os espíritas que se empenham em se modificar. São os espíritas que tentam, com todas as forças, tirarem suas más tendências, e nessa própria luta interna, ele se alimenta dela. Ele se alimenta dessa crença individual que o vai impulsionar para frente. E esse impulsionar para frente, para diante dos tempos, para melhores tempos que virão, eles nos confere uma certa paciência, resiliência e calma nos momentos mais turbulentos que nós temos. Também ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Tratei de não vos perturbardes, porquanto é preciso que essas coisas se deem, mas ainda não será o fim. Mas ainda não será o fim da dor.
depois ver-se-á povo levantar-se contra povo, o reino contra o reino. E haveria pestes, fomes e tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Então, o Espiritismo, ele nos dá o quê? Esse panorama geral do que momentaneamente se espera, mas também nos dá um panorama geral. Será não, ele nos assevera com toda certeza, vós sois perfeitos, vós sois deuses. Então, está na nossa mão fazer essa modificação individual, pessoal, interior, para que, como Erasto falou, a partir do momento que essa iniquidade estar à tona, ela vem à tona para a sociedade, a gente possa se recompor. E aí sim reestruturar na realidade, na verdade. E não pensar que somente o outro tem as suas implicâncias, somente o outro tem as suas intolerâncias. Nós também temos. E para isso nós precisamos nos modificar verdadeiramente. No livro Ação e Reação, André Luiz vai nos citar o caso que eles vão receber uma visita de um mentor espiritual, de um coordenador de uma esfera espiritual muito acima das que eles se encontram. E aí um dos coordenadores avisa, olha, nós pedimos para que todos se controlem e controlem os pensamentos, porque vai aparecer uma tela até então fluídica, né? E que todos os nossos pensamentos, eles são refletidos na tela, como se fosse um slide, né? Vamos dizer assim. E o curioso é que o André, logo em seguida, ele fala assim, ele para a narrativa e ele fala assim, confesso que no momento comecei a orar para que os meus próprios pensamentos não fossem reflexo de falta ou de falta de decoro com relação ao ambiente no qual estamos. Por que isso? Porque uma coisa é parecer e outra coisa é ser. Então, ser verdadeiramente espírita é se modificar. É entender que você é um ser totalmente diferente do outro e que cada um tem a sua esfera de atuação e de compreensão da vida. E assim, começar a diminuir essas possíveis sectarismos, porque a palavra do Cristo é o que vai unir a todos nós. Pode passar, Lília. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensar em praticar o mal. A caridade é em tudo a regra de proceder a que obedecem. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos, como a gente já havia falado anteriormente, fazendo sempre essa menção, e a gente até volta um pouquinho lá para o começo, né? Ele coloca as relações com eles sempre oferecem segurança. Esse momento é muito importante, porque Kardec não colocou, olha, constantemente eles oferecem segurança. O termo é sempre. Por que sempre? Porque o espírita que vivencia o evangelho, ele oferece uma segurança porque ele está pautado em algo que não vai mudar nunca, que é o amor ao próximo, o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo, ele é o mesmo. A prática do espírita, do verdadeiro cristão, é sempre a mesma. Então, lá em 1850, não precisaria ninguém chegar, por exemplo, para Kardec e dizer que a mulher tinha importância para o voto, porque o verdadeiro espírita, aquele que realmente compreendeu a lição, ele já saberia disso. Não precisaria de uma lei humana para tal. Isso mostra que a legislação, que o nosso mundo, a nossa ótica social, ela sempre muda. Mas o espírita verdadeiro, ele tem essa constância, porque ele coloca o seu coração no tesouro do qual ninguém pode roubar, ninguém pode furtar. E nenhuma das modificações sociais vai desestruturar esse prédio, porque ele está pautado em uma verdade espiritual, uma verdade eterna construída pelo Cristo. Pode passar, Lili. E aí nós queremos dar início ao nosso encerramento com uma mensagem do Vinha de Luz. Tá? Essa mensagem é do Emmanuel e ele, como sempre brilhante, vai nos dizer algumas palavrinhas. Alguém que possua roteiro certo do caminho a seguir, entre multidões que desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Por quê? Constantemente você é colocado em situações que você se vê tendo que tomar um partido, tendo que tomar uma decisão. Então, no seu local de trabalho, as pessoas vêm te perguntar o que fazer.
Se você está numa outra reunião, num local de trem, as pessoas se aproximam de você e começam a conversar absolutamente do nada. Você fica assim, nossa, eu não sei por que essa pessoa chegou até mim, tinha um monte de gente. E assim as coisas vão acontecendo. É natural. Então, esse estudo de hoje, né, essa nossa reflexão, ela tem por base ali o próprio espírita, nós que somos espíritas. Então, a gente que tem esse tipo de conhecimento, é natural que a gente atraia naturalmente essas ocasiões. E o que a gente costuma fazer? Né? A gente, quando está muito assim, fervoroso, a gente ora para Deus e fala assim, Deus, por favor, me dê experiências, me dê modos de testar, né, de provar aqui as minhas habilidades espirituais construídas, para eu praticar a caridade, a benevolência com o meu semelhante. E quando uma situação assim chega, alguém que pensa totalmente diferente de você em quesito político, por exemplo, que é uma coisa que está tão inflamada, a gente pensa assim, Deus, afaste de mim esse cálice, eu não quero mais assunto com fulano. E assim a gente vai. Então a gente fica deturpando o nosso próprio movimento, que a gente foi caminhado para isso. A gente foi chamado pelo Cristo para administrar essa orientação, justamente por conta do nosso conhecimento. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, o cristão legítimo, desculpa, que a minha tela foi travada aqui do lado. O cristão legítimo é a pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. Então, não existe outra pessoa indicada a não ser você, eu, todos nós que estamos aqui professando dessa fé. No entanto, é preciso encarecer o testemunho, que não se limita à fraseologia brilhante. É por isso que o título da mensagem se chama Na Intimidade do Ser. Uma coisa é parecer, a outra é verdadeiramente ser. Quando a gente fala sobre quem trabalha com reunião mediúnica sabe disso. Que a gente, na reunião mediúnica, a gente vai tentando ver e vai vendo aos poucos como nós realmente somos. Os espíritos conseguem ver a nossa áurea. E a gente aqui se apresenta de uma forma muito bonita, passa uma maquiagem, coloca uma roupa bonita, vai para o centro, volta do centro. E será que nós estamos realmente deixando o centro entrar dentro da gente para que nós possamos dar a nossa contribuição nessa administração? Então, trabalhar com mediunidade também tem a ver com isso. Vai nos dar esse upgrade, né? Vai nos refletir interiormente para que nós possamos realmente mudar. No entanto, essa parte ali, o mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, o verdadeiro bem do orgulho, desculpa, gente, aqui está correndo para mim. A fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escuro estilete, acho que é da vaidade ou do orgulho, algo assim. Então, na verdade, ele vai mostrando para a gente que para nós estarmos à frente dessa administração e viver de fato como verdadeiros cristãos nos dias de hoje, como em qualquer outro tempo, a regra é única. Se melhorar, a reforma moral, a reforma de nos aproximar com relação ao Cristo, essa vivência. Na página inicial foi lido, inclusive, né, que nós possamos estar mais perto de Ti. Que nós possamos estar mais perto de Ti, Senhor. Porque Deus sempre está conosco. Mas a partir do momento que nós estamos mais próximos a Ele, que nós temos mais próximo nosso ponto de referência, nós não nos perdemos em nenhum momento. Seja ele mais fácil, um momento mais brando ou um momento mais difícil. E assim nós vamos preparando mesmo as pessoas que estão ao nosso redor. Pode passar, por favor. Alguns companheiros, por certo, observaram em nossa lembrança mero problema de fé religiosa. Então é muito comum que o homem material olhe para esse tipo de situação e pense assim, com certeza isso é apenas momentâneo, é apenas uma frasezinha, uma pequena solução resolveria. Porém, nós somos espíritos, estamos aí. E o Emmanuel nos adverte. Entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Porque nós estamos aqui para quê?
para viver, e a nossa vida é espiritual. Então, as mudanças que se operam hoje em nós mesmos e como a gente vai construir essa mudança com relação ao a nossa própria conduta diante das aflições, diante do mundo do qual nós vivemos, é o que vai construir, é o que vai caracterizar o verdadeiro cristão. Em vários livros nós temos a menção seguinte: na verdade, o verdadeiro cristão, ele não se constrói com momentos. Da prática, ele não se constrói somente com momentos do estudo, só com momentos que ele está na casa espírita recebendo passe. O verdadeiro cristão, ele dedica horas num trato comportamental, num trato de relação com o outro, é que ele oferece a mudança. E essa mudança a gente realmente vê aí no nosso grupo de amigos do próprio Irmã Estela. A tia Lila me contou um pouquinho da história. Foi um grupo de amigos que se juntou para comprar aquele terreno. Então, são pessoas que estavam dedicadas a esse objetivo e aí conseguiram se unir forças com um objetivo maior, a essência. Então, é isso que importa nesses dias atuais. A essência do cristianismo, ela está presente em você. Basta você reconhecer e saber dissipá-la, semear esse amor, semear essa paz de uma forma que a essência não perturbe, ela não implique, ela simplesmente sensibilize, porque a obra não é nossa, a obra é do Cristo. Muito obrigada a todos. Independente de delay, ó, palma para você. Bom, a gente agradece imensamente a Carol, né, essa maravilhosa reflexão sobre o que é ser espírita, independente de época, né? Eu acho que a mensagem maior é essa, é ser espírita, mas acima de tudo ser cristão, né? Porque o grande exemplo de todos nós é Jesus Cristo, né? Agradece imensamente, ficamos muito felizes e inspirados, né, em seguir o caminho. Então, nesse momento, a gente vai pedir a nossa companheira, cadê ela? Lília, né? Acho que tem uma surpresinha aí do coral. Isso mesmo, temos um presente para a Irmã Estela. Nós do coral, né, vamos nos apresentar agora de uma forma diferente, né? Vamos cantar aqui do lado de cá, com microfones fechados, né? E os companheiros vão ouvir. Eu vou fechar o microfone de todo mundo e vou botar a surpresa. E aí, se alguém não estiver escutando, só me avisa, tá bom, gente? Aí eu tento botar aqui de novo, tá legal? Então lá vai.
Lindo esse povo do coral, né? Nossa. Demais. É uma família maravilhosa. O coral é maravilhoso. Nossa. Lembrando que foi nossa companheira Andréia Alves que fez, tá? Aí, Andréia! Valeu, Andréia. Tem que dar uma aulinha pra gente. Ficou ótimo. A menina artística. Mais bacana. Cadê Leila? Tá chorando. Cadê a Leila? Tá chorando. Tá chorando. A Leila tá chorando. Tá chorando. Gente, é muito gostoso, de verdade. Ela pode. A gente quer agradecer. Eu chorei. Por quê? Foi emocionante. Era muita foto, ficou muito bonito. Como não se emocionar, né? É muita emoção mesmo. A gente quer Acho agradecer. que a emoção. Fala, Marquinhos. Eu acho que a emoção maior, né, e a alegria tão grande é que a gente percebe que o GEIS não é só aquele espaçozinho físico que está lá. Né? Ele ultrapassa e vai. A gente observando aqui Campo Grande, Realengo. Então, quer dizer, o GEIS é muito mais amplo. Essa família do coral é parte da família do GEIS, como todos os companheiros que aqui estão, né? Então, eu acho que a maior emoção para a gente, né, é justamente essa. Nós sabermos que não estamos sozinhos, que a família é muito maior do que se imagina. Então, mais uma vez, agradecendo a todos. E a Carlinha tem um agradecimento especial. Porque a gente quer agradecer todo mundo que está aqui. Olha só, quando a gente faz o aniversário fisicamente, lá no espaço físico, Irmã Estela, a gente tem o caderninho de assinatura para a gente colar todo mundo nos centros. Aqui eu estou tentando adivinhar. Se eu esqueci alguém, desculpa. É só dizer, faltou esse centro. Tá? Pessoal do Pé de Alcântara, muito obrigado. Luz Fraternidade, eu fiz uma cola. João Batista, do irmão Abraão, Jesus Maria José, Aurino Costa, Antônio Joaquino, Paulo Dimas e Madalena. Tinha entrado um outro moço que eu não sei nem quem é, então, muito obrigada. Falta mais quem, gente? Não sei. Eu sou do Gefela. GEPAC também, GEPAC. O Cai tá aqui também. E tá vendo, viu? Eu não tenho uma colinha do caderno de assinaturas. Então, significa que eu esqueci alguém. Do Ordem. Então, a gente está feliz que está todo mundo aqui. Cada um na sua casa, mais o coraçãozinho juntinho aqui. Antônio, do Elias. A todos, muito obrigada. Usando a internet para estar together. Para vocês. Beijo para vocês. Eu acho que está chegando um motoqueiro aqui. Será que é o Uber Eats trazendo morango? Tem o delivery que a gente pediu. Aguarda e confia. Delivery. É o pedacinho de Vai bolo. chegar aí na casa de todo mundo levando um pouquinho de fruta para cada um. Pode deixar. Oba! Vai chegar aqui em Teresópolis. Gente, esse delivery é muito bom. Vai. Esse cara é bom. Então, olha só, vai ter que ir um pouquinho mais longe, porque eu estou em Porto Velho, Rondônia. Misericórdia. Só um pouquinho mais, mas vai chegar. A gente vai ter um avião para levar. Vai demorar a chegar. Fabiana, eu acho que demorar só um pouquinho mais para você. O preço é um pouquinho mais caro. Se chegar um pouquinho para a parte do Fabiano, Fabiana. Eu como a sua parte, pode deixar. Tá vendo, gente? Maravilhas da quarentena. Senão o Fabiano podia estar com a gente. Tá Verdade. Não? A gente, mais uma vez, agradece muito a todos, né? E que essa alegria e essa comemoração não seja apenas em relação a mais um aniversário, mas seja em relação a essa grande família que nós temos, né? Então, vou pedir agora o nosso companheiro Carlinho para fazer a prece de encerramento. Eu não sei, gente, só complementar qual é o centro que eu vi ali, a Rovena está aqui também. Eu não sei qual é o centro que a Rovena está indo. Então, obrigada, Rovena. Pedro de Alcântara. Ah, é? Ah, que beleza. Carla, tirou a foto? Tirei. Sim, fiz uns prints aqui no meio também, relaxa.
Mas a gente estava bonito. Espera a gente sorrir. Quer avisar o povo de se preparar, cara. Tira no final, decorar a prece. Vamos ser esquisitos. Não é assim não, de Pessoas, qualquer jeito, não. esse moço aqui de óculos vai fazer a prece, beleza? Beleza. Muito obrigado. Antes de fazer a prece, eu queria lembrar dos primeiros buracos que foram feitos. Paulinho Goulart, dentro do buraco, de bigode e de cabelo. A gente tem aqui a Kátia, que estava com o esposo. Então, se vocês imaginarem a viagem que eu fiz hoje, desde o início da primeira reunião até hoje, é fantástica. Então, a gente agradece, né? Tem aqui amigos. Fabiano está distante, que a gente viu o menino, né? Carol, pô. Então a gente está tão feliz, que a gente fala assim, a gente tem muita gratidão. Gratidão por todos vocês. E a gente tem ainda um lar lá em Guapi, para de vez em quando relaxar. Então, a gente agradece bastante a presença de todos. E nesse momento, eu só quero dizer assim, Senhor, gratidão por mais esta oportunidade de aprendizagem, oportunidade, Senhor, de receber carinhos. Nós estamos distantes, mas muito mais próximo do coração de cada um. Com certeza, tudo que eu sei, eu aprendi com vocês, as reflexões, nas palestras. Então, que nós possamos dizer nesse momento, muito obrigado. Muito obrigado, irmã Estela. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte dessa grande família, porque a família é grande, sim. Eu fico lembrando do coral cantando conosco. E essa mensagem de hoje, esse presente que nós recebemos do coral cantando, foi assim, inimaginável. Nosso coração está alegre e eu quero que vocês tenham certeza. Cada vez que fazemos o bem na terra, estamos vivenciando a mensagem de Jesus. Tudo que você fizer de bom, estamos vivenciando Jesus na terra. Cuidar do outro, Jesus. Dar um bom dia, Jesus. Dar um atendimento de amor e carinho a quem precisa, vivenciando o amor do Cristo. Então, o grupo da irmã Estela, que é imenso, só tem que agradecer desse banquete especial, que vai ficar eternizado em nossos corações. Então, eu só posso dizer assim, muito obrigado, Jesus, muito obrigado a Deus, muito obrigado, amigos e benfeitores espirituais, muito obrigado, Senhor, porque sem esse grupo, nós com certeza estaríamos ainda engatinhando no trabalho. Muito obrigado, mestre. Ampare a cada um aqui presente e aqueles que não puderam chegar por qualquer motivo. Que cada lar possa, Senhor, ser luminoso, porque é assim que os amigos e benfeitores espirituais se utilizam de nós. Muito obrigado a todos. Graças a Deus. Obrigado! Acha no Facebook do povo para responder. Agora tira outra foto com a gente sorrindo. Tira uma foto aí com a gente sorrindo, Carla. Então, sem óculos. A Linha vai tirar um print da tela. 1, 2, 3, sorria! Tem um print. Olha, eu não estou enxergando direito porque os olhos estão cheios d'água ainda. Tá tudo embaçado. Aí tive que mexer no Facebook de vocês para pegar a foto da irmã Estela. Tá bom. Eu mandei Bota um print. só tinha no coral. Tirei. Obrigada, fada do Deus.
Beijo. Beijo, gente. Muito obrigado. Beijo. Beijo a todos. Muito bom estar. Tchau, gente. Até daqui a pouco tem outro estudo, hein? Não esqueça. Obrigado, Alain. Delivery. Obrigado, gente. Valeu, Fabiano, lá distante. Tchau, Catinha. Tchau, gente. Tchau, tchau. O taxista. Beijo, São parabéns. as irmãs Aline e Natália. Beijo, João. Valeu. Glorinha, um beijo. Alessandra, um beijo. Antônio. João, que bom.